Nesta aula, sobre inferências sobre vetores de média de duas populações, estamos falando estritamente agora do problema de Behrens-Fisher, que é a comparação de duas médias populacionais, dois vetores de médias populacionais normais, multivariados, quando as covariâncias são diferentes, heterogêneas, no caso heterocedástico. E nós já falamos de várias aproximações, a última falamos foi do James, de 1954, e agora vamos falar da aproximação para a resolução do problema de Behrens-Fisher multivariado de Yau, 1965. Então, seguindo as ideias de ajustar os graus de verdade, que eu falei em uma aula para trás, que nós simplesmente ajustamos o grau de verdade ou da aproximação quadrada ou da T2 de Rother, não é só que quadrado, gente. Uma aula lá parece que deu a entender que era só quadrado, deixei isso transparecer, mas não é. Ou a gente ajusta o grau de verdade do que quadrado ou da aproximação T2 de Rother. Então, nós ajustamos o grau de liberdade e algumas aproximações que nós vamos fazer a seguir segue essa linha. Então, nós vamos ajustar os graus de liberdade, no caso univariado, que no caso do Yau, para o caso multivariado, que é uma extensão do caso univariado, que é a Satterthwaite-Welch lá, que são as aproximações para grau de verdade dadas ou por Satterthwaite ou por Welch, 1936, Satterthwaite, 1949, se não me engano. Então, nós utilizamos a expressão de Yau para contemplar testes de hipóteses mais gerais, que é da igualdade dos vetores de médias populacionais. Ou seja, quando a gente testa que a diferença é igual a um delta zero, conforme os casos anteriores. O Yau apresenta só para a diferença, no artigo dele, 65, só para a igualdade das duas médias, ou seja, a diferença é igual a zero. Esse vetor delta zero é igual a zero. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui, nós podemos ter qualquer delta zero de interesse. O mais comum é ter delta zero igual a zero, um vetor nulo. O vetor da origem p-dimensional. Então, devemos estimar os graus de verdade. Então, aqui a expressão é para o recíproco dos graus de verdade, Poderia colocar v ni aqui e fazer 1 sobre essa expressão, mas aí ficaria muito descarregado. Então, a gente acha o resultado disso, então o recíproco a gente vai ter o valor de ni, que é o grau de verdade ajustado. E como é que é esse grau de liberdade? Então, depende daquela matriz SE, que é a mesma anterior. Depende do T2, aquele T2 da expressão 20, que é esse aqui. SE é aquela matriz que é dada por essa soma aqui, que nós vimos anteriormente, na aula passada. E dos SIs, o S1 e o S2, que são as covariâncias amostrais do N1. Então, pegamos a distância de y barra 1 menos y barra 2 menos delta 0, transposto, multiplicamos por uma matriz núcleo dado por isso aqui, que é o SE-1 vezes SI vezes SE-1, e multiplicamos novamente pelo esse vetor dessas diferenças aqui. E dividimos isso por N1, aí levamos ao quadrado, dividimos por N1 menos 1. E somamos isso quando o I for 2, vai mudar aqui para 2, 2. Vamos obter a segunda parcela, somamos as duas parcelas, dividimos por 1 sobre o valor do T2 ao quadrado. Isso dá 1 sobre ni. Pegamos o recíproco disso, temos o grau de liberdade ajustado pela expressão de Yau. Então, o nosso núcleo da distância de Mahalanobis é essa matriz aqui. SE-1 vezes SI vezes SE-1. Se o I for 1, o núcleo ali desse produto é o S1. Se o I for 2, vai ser o S2 quando o I for 2 aqui nessa somatória. Então, é tranquilo de calcular. Tem que ser feito em computador, pelas dificuldades numéricas, inverter matriz, multiplicar matriz, etc. Mas é trivial se você tem um computador para te auxiliar a fazer isso. Tipo um ambiente como R, o IML do SAS, entre um programa de Excel, LibreOffice, que permite inversões de matriz. Aí fica a critério de cada um usar o que mais lhe convier, desde que tenha ferramenta para fazer isso. Mas é bem simples. Uma vez obtidas as matrizes, são expressões simples de se calcular. Então, sob a hipótese da diferença das médias ser igual a delta zero, a estatística H0, nulo, a estatística T2 asterisco C, T2 calculada,
dada em 20, possui distribuição T2 de Hotelling, aproximadamente, com Ni graus de liberdade, dados em 22 e dimensão P. Então, os graus de liberdade são esses que nós acabamos de calcular usando a expressão do IEL. Então, a gente vai usar a distribuição T2 de Hotelling, com Ni igual a esse valor obtido na expressão 22, que é essa aqui, e dimensão P. Então, se o valor T2 for superior ao valor crítico da T2 de Hotelling, quantia superior ao alfa dela, com dimensão P e grau de liberdade dado em 22, nós rejeitamos a hipótese H0. Obviamente, a T2 está relacionada com a F central, como nós já vimos diversas vezes anteriormente. No exemplo vai ficar mais claro isso. Então, voltando ao nosso exemplo, ao mesmo exemplo, comparar a capoeira nova com a pastagem. A pastagem tem 13 observações multivariadas e a capoeira nova tem 30 observações multivariadas. Nós já calculamos o T2, que deu 94,2889 em outros exemplos anteriores, e vamos calcular esse grau de liberdade aqui. Então, fazendo as contas, a primeira parcela aqui, dessa forma quadrada dividida por N1, dá 20,16. Tá ao quadrado, divide por 12, vezes menos 1. Depois, para a segunda parcela, vai dividir por 29, que é 30 menos 1. Calcula essa forma quadrada, divide por 30, eleva ao quadrado, deu 74 ao quadrado. Fazendo essa soma e dividido pelo T2 ao quadrado, a gente obteve esse resultado aqui de 0,02512201. E isso aqui é o recíproco do grau de liberdade. 1 sobre esse valor, nós encontramos 39,81. São os graus de liberdade associados à distribuição T2 de Hotelling. Então, com esse ajuste na distribuição T2 de Hotelling, nós temos uma aproximação muito melhor do que usar aqui quadrado, por exemplo. Esse teste realmente é um teste muito bom de ser aplicado, teste IAL. O valor da estatística F correspondente, então é Ni mais 1 menos P, que multiplica T2, Ni vezes P, Ni esse valor de 39,81 que nós achamos. Nós temos o F calculado, então transformando o nosso T2 de 94,28 numa F, 29. E esses graus de liberdade estão associados, o grau de liberdade 1 igual a P, 3, e o grau de liberdade 2 é Ni mais 1 menos P, então Ni menos 2. Mais 1 menos 3, né? Então é 37,80, desculpe, 39,80 menos 2, que dá 37,80, que é esse valor que está aqui. Eu fiz questão aqui, 37,80, 57,4 graus de liberdade. Então, nós, usando o programa R, nós podemos calcular a probabilidade do F superar 29,85 com esse grau de liberdade, com 3 e 37,81 graus de liberdade, e achamos 4,53 vezes 10 a menos 10, que é muito menor que o nível nominal de significância 5%. Portanto, novamente, devemos rejeitar a hipótese H0 de igualdade dos vetores de médias, e então concluímos que a pastagem e a capoeira nova tem diferentes médias para as 3 variáveis em estudo, simultaneamente. Então, na próxima aula, vamos ver mais um teste, que é o do Johansen, de 1980. Também é baseado no ajuste dos graus de liberdade. Então, o que nós vimos aqui, que o valor do grau de liberdade que encontramos, ele vai servir para usar a distribuição T2 de Hotelling de forma mais exata, mais próximo possível do exato, né? Então, mas ainda continua um teste aproximado. Mas é um teste de excelente qualidade, esse do IAL. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula.